Você já ouviu falar da missão Artemis II, mas o que ninguém está te contando pode mudar completamente a forma como você vê o espaço. A Artemis II não é apenas mais uma missão da NASA. Ela será a primeira vez desde 1972 que humanos vão viajar ao redor da Lua novamente. Sim, desde a época do Apollo 17, ninguém voltou tão longe. Mas aqui começa o mistério. Por que demoraram mais de 50 anos para fazer isso de novo? Durante décadas, a humanidade simplesmente parou. Nenhuma missão tripulada voltou à órbita lunar. Nenhum astronauta foi além da Terra. E isso levanta uma pergunta inquietante. Será que realmente não tínhamos tecnologia? Ou havia algo mais? A Artemis II promete ser um recomeço. 4 astronautas vão embarcar na nave Orion e viajar milhares de quilômetros além da Terra, entrando no chamado espaço profundo. Mas o que pouca gente fala é sobre os riscos reais dessa missão. Ao contrário da Estação Espacial Internacional, que está protegida pelo campo magnético da Terra, a Artemis II vai sair dessa proteção. Isso significa exposição direta à radiação cósmica. E não estamos falando de algo simples. Estamos falando de partículas vindas do Sol e até de outras galáxias, capazes de atravessar o corpo humano. Mas isso não é tudo. Outro detalhe pouco comentado é a velocidade absurda da missão. A nave Orion deve atingir cerca de 39 mil km por hora durante o retorno à Terra. Isso a torna uma das viagens mais rápidas já feitas por humanos. Agora imagina isso. Você está dentro de uma cápsula, voltando à Terra em altíssima velocidade, cercado por calor extremo na reentrada. Sim, porque ao voltar, a nave enfrenta temperaturas de até 2.700 graus Celsius. Qualquer erro pode ser fatal. E mesmo com toda a tecnologia moderna, essa ainda é considerada uma das fases mais perigosas da missão. Mas aqui vem a parte mais curiosa. A Artemis II não vai pousar na Lua. Isso mesmo. Ela vai apenas orbitar o satélite e voltar. Então por que gastar bilhões apenas para dar a volta na Lua? O que eles realmente estão testando? E por que essa missão é tão importante antes da Artemis III? Na próxima parte, você vai entender o que realmente está por trás disso e por que essa missão pode definir o futuro da humanidade no espaço. Na primeira parte, você viu que a Artemis II não é apenas um passeio ao redor da Lua. Mas agora, a história começa a ficar ainda mais estranha, porque essa missão não está sendo feita só pela NASA. Ela faz parte de um projeto muito maior, chamado Programa Artemis. E o objetivo oficial é claro: levar humanos de volta à Lua e, futuramente, até Marte. Mas o que pouca gente percebe é que a Lua pode não ser apenas um destino. Ela pode ser uma base. Sim, a Artemis II é um passo estratégico para algo muito maior: a construção de presença humana permanente fora da Terra. E isso levanta outra pergunta: por que a Lua é tão importante agora? Durante décadas, ela foi praticamente ignorada. Mas de repente, várias potências voltaram a olhar para ela. E não é coincidência. A Lua possui recursos extremamente valiosos. Um deles é o hélio 3, um material raro na Terra, mas abundante na superfície lunar. Esse elemento pode, no futuro, ser usado como fonte de energia limpa e poderosa. Ou seja, estamos falando de uma possível corrida espacial 20. Mas tem mais. A missão Artemis II também vai testar algo crucial: o comportamento humano no espaço profundo por longos períodos. E isso inclui isolamento extremo, distância total da Terra, comunicação com atraso e situações sem possibilidade de resgate imediato. Diferente da estação espacial, se algo der errado na Artemis II, não existe socorro rápido. E isso muda tudo. Outro detalhe curioso: a comunicação entre a nave e a Terra pode levar vários segundos para acontecer. Parece pouco, mas em situações críticas, isso pode ser a diferença entre vida e morte. Agora pensa nisso: astronautas sozinhos, longe da Terra, dependendo de tecnologia que nunca foi testada nesse nível. Mas existe algo ainda mais intrigante: a Artemis II vai passar por regiões do espaço que ainda são pouco exploradas por humanos. E isso inclui áreas onde a radiação é extremamente instável e onde fenômenos espaciais ainda não são totalmente compreendidos. Não estamos falando apenas de viagem, estamos falando de exploração real do desconhecido. E é exatamente isso que torna essa missão tão importante e ao mesmo tempo tão arriscada. Mas segura essa informação: tudo isso ainda é só preparação, porque o verdadeiro objetivo vem depois. Agora você vai entender por que a Artemis II pode ser uma das missões mais importantes da história da humanidade. Porque tudo isso está levando a algo muito maior:
A próxima etapa é a missão Artemis 3. E diferente da Artemis 2, dessa vez o plano é pousar na Lua. Mas não é só isso. O objetivo não é apenas ir e voltar como no passado. É ficar. Sim, a ideia é estabelecer presença humana permanente na superfície lunar. E isso muda completamente o jogo. A Lua pode se tornar uma espécie de base avançada para missões ainda mais distantes, como Marte. Mas aqui entra um detalhe que quase ninguém comenta. Viver na Lua não é simples. A gravidade é extremamente baixa, as temperaturas variam de forma extrema e a radiação é constante. Ou seja, o ambiente é totalmente hostil à vida humana. Então por que insistir nisso? Porque além da exploração, existe estratégia. A Lua pode funcionar como um ponto de apoio para lançamentos espaciais. Com menos gravidade, é muito mais fácil enviar naves para o espaço profundo. Isso reduz custos e aumenta as possibilidades de exploração. Mas existe algo ainda mais intrigante. Alguns especialistas acreditam que a Lua pode esconder segredos ainda não descobertos. Regiões nunca exploradas, crateras permanentemente sombreadas e áreas onde a luz do Sol nunca chega. E isso levanta teorias. O que realmente existe nessas regiões? Por que só agora estamos voltando com tanta força? E o que pode ser encontrado lá? Mesmo que muitas dessas ideias sejam apenas hipóteses, uma coisa é certa. A humanidade está voltando para a Lua com um propósito diferente. Não é mais sobre provar que conseguimos chegar lá. É sobre o que vamos fazer depois. E a Artemis 2 é o primeiro grande passo dessa nova era. Uma missão cheia de tecnologia avançada, riscos reais e perguntas ainda sem resposta. Talvez no futuro olhemos para esse momento como o início de algo muito maior. Ou talvez como o começo de um dos maiores mistérios já enfrentados pela humanidade.